Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. O vídeo de hoje é sobre aquelas grandes obras literárias brasileiras que trazem mais credibilidade, mais repertório para você conquistar aquela nota 1000, tá? E o tema de hoje é o livro Sermões do Padre Antônio Vieira. Fique tranquilo, quando a gente escuta sermão já tem aquela ideia de, nossa, uma lição de moral, aquela coisa maçante, chata. Meu compromisso contigo é que essa aula vai ser envolvente. Olha só a palavra que eu vou colocar aqui. Conceptiva. Vai ter bastante jogo de ideias, porque essa é o objetivo do sermão. Bom, sem mais enrolações, papel e caneta na mão e vem comigo. Bom, pra gente começar, primeiro eu vou te dar aquelas informações técnicas, sabe? Qual que é o foco narrativo, qual que é o tempo, qual que é o espaço. Depois dessas informações técnicas que a sua professora de literatura adora, viu? Eu vou pro enredo, afinal de contas, professora, qual que é a história, do que ele fala? E por último, eu vou te falar quais são as temáticas, quais são os eixos temáticos que você consegue abordar essa obra, tá bom? Então vem comigo, pessoal, tome nota aí. O livro Sermões do Padre Antônio Vieira. Esse padre, ele elaborou mais de 200 sermões, tá? Óbvio que a gente não vai falar de todos eles, a gente vai falar de uns 2, de uns 4 por aqui, tá bom? Ou seja, dos mais importantes, inclusive eu separei 3 deles aqui que já caíram na Unicamp. Eu estou gravando esse vídeo em 2023 e há 3 anos atrás já caíram na Unicamp. Então eu vou utilizar esses 3 que caíram, mais uns 2 ou 3 mais importantes, tá bom? Anote aí, por gentileza. Ele foi do período do Barroco, né? 1680, foi publicado em 1679 e ele tá falando ali de 1672 até 1673. Essas datas aparecem exatamente em alguns sermões, tá bom? Os textos, né, são todos em prosa, tá? E eles são na terceira pessoa. O foco narrativo é terceira pessoa. E os espaços, né, onde que essas histórias, onde que esses sermões se passam, principalmente Brasil, Portugal, e alguns ali vão usar o espaço, digamos aí, geográfico ali da Holanda. Bom, então, foco narrativo, tempo, espaço, estilo literário, anotado, ou seja, as informações técnicas. Agora vamos para o nosso enredo. Para a gente começar falando, eu preciso te dar o conceito de conceptismo. Anote aí, dá um pause aqui na aula. Conceptismo. O que é isso, professora? Conceptismo, pessoal, é quando você faz um jogo de ideias, quando você faz um joguete com as palavras, quando você maneja essas palavras. Imagine que as palavras são alguns instrumentos e você precisa utilizá-las dentro dessa oratória, dentro desse discurso, tá? Então, os sermões, eles utilizam bastante disso. Por quê? Por que eles utilizam desse conceptismo? Porque, na realidade, esses sermões, sim, eles têm um caráter educativo, eles têm um caráter pedagógico, eles têm um caráter ético, eles querem ali, através dessas informações, através dessas palavras, eles querem vender uma ideia, tá? Eles querem vender uma posição. Principalmente para quê, afinal de contas? Quem está fazendo um sermão é o padre. Então, o intuito dele principal vai ser atrair fiéis. Anotou? O intuito principal desses sermões é atrair fiéis. Até porque, anote aí também, põe um pontinho de interrogação aí, põe um ponto de exclamação aí, por favor. Nesse período 1600, aí, século 17, ao longo do século 17, a igreja estava ali no embate com os protestantes, ou seja, havia a reforma e havia a contra-reforma. Digamos que era o surgimento do protestantismo, tá? Aquelas pessoas que não concordavam tanto com a ideia da igreja católica e daí quiseram formar uma outra igreja, entende? Então ele precisava angariar fiéis e para isso também os sermões. Mas além disso, também dessa ideia de contra-reforma e reforma, de atrair fiéis, né? Nós temos também o intuito de converter esses negros escravos e também converter esses indígenas, tá? Ou seja, quanto mais fiel, mais tornava o catolicismo mais forte. E só para você ter ideia do quanto que o Padre Vieira, ele era bom nisso, ele é conhecido como
o mago das palavras, o imperador da linguagem. Digamos que ele tinha uma boa oratória, ele sabia utilizar e manejar essas palavras de um modo melhor, tá? Agora vamos sim para nossa espinha dorsal, sabe? Afinal de contas, do que esse livro está querendo falar? Pessoal, tem uma passagem na Bíblia que é a Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que ele fala daquele, acredito que você já ouviu falar, veja aí se você já ouviu isso por algum canto aí, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Ele vai falar bastante sobre essa questão da passagem de vida para a morte, tá? Ele vai falar muito sobre isso. Quando você usa bastante essas ideias dos sermões, eles são elaborados para serem verbalizados, tá? O intuito dele não é escrever esses sermões e distribuir. O intuito é elaborar esses sermões e discursá-los, orá-los para a comunidade, tá? Então ele precisa ser bastante repetitivo. O que eu faço aqui nas minhas aulas com vocês? O professor faz bastante isso. Nós ficamos usando sinônimos, repetindo ali diversas informações para que você memorize. Então, essa ideia de viemos do pó e ao pó retornaremos, essa ideia de passagem de vida para a morte, ela vai ser bastante repetitiva aqui nos nossos sermões. Bom, falarei principalmente de 5 sermões, tá? Vamos lá então. O primeiro eu vou chamar de Sermão do Santo Antônio dos Peixes, ou seja, é como se ele tivesse proferindo aí algum discurso para os peixes. Daí você pensa, mas por que o peixe? Pessoal, o peixe está na Bíblia como aquele alimento que foi duplicado. O peixe aqui, ele é um ser vivo, livre. Ele é algo que não se manipula, que não se domina, que não se corrompe. Ele é algo independente por si só. Então, o que ele está falando principalmente nesse sermão aqui? Ele está falando da corrupção. Ele está falando do quanto que os homens, do quanto que os indivíduos, do quanto que o ser humano se corrompe ao longo da vida. Por qualquer coisa, seja por dinheiro, seja por vício, seja ser corrompido por uma pessoa, seja ser corrompido por uma ideia. Mas ele fala do momento que esse homem ele se deixa levar por algo que não é do seu valor, da sua moral, da sua ética, mas ele faz isso em troca de algo. Esse é o tal do mula. Ele faz um discurso bastante forte, incisivo sobre essa sociedade que se acha prepotente porque de repente ela tem um cargo, ela tem dinheiro, ela tem posses, ela tem poder. Obviamente ele está aqui fazendo críticas a quem? A grande elite deste período que se achava aí detentora de toda a razão, né? Seja uma razão política, uma razão judiciária, uma razão cultural, uma razão moral, ética e civil. Digamos que o imperador aqui, ele era o executivo, o judiciário, o legislativo, ele era a cultura, ele era a política, ele era tudo, né? Então ele está fazendo uma crítica a essa prepotência desse indivíduo que se achava, né, o bom aí, e além de se achar o bom, tentava corromper os demais, ok? Esse daí foi escrito em 1654. Agora a gente vai para um escrito em 1655, o nosso segundo sermão desta aula. É chamado Sermão da Sexagésima. Neste sermão, tome nota, a gente tem a função da metalinguística. O que é a metalinguística? Pessoal, é como se uma ferramenta explicasse a própria ferramenta. Como assim? É como se eu fizesse um vídeo explicando como se grava vídeo. É como se eu mandasse um texto para você escrevendo como que você deve escrever um texto. É como se eu tivesse gravando uma gravação, entende? Então ele está explicando como se faz um sermão através do sermão. Ele tem lá um sermão e falando como que se deve elaborar o sermão. Isso é metalinguística, isso é metalinguagem, tá? E para que ele está fazendo isso? Porque afinal de contas ele está falando da importância da palavra, ele está falando, tá querendo ali explicar a importância de um discurso bem elaborado. Digamos que ele era ali o Alconcourt nesse período, e digamos que tinha vários outros padres que também escreviam. Então ele queria mostrar a esses outros profissionais, esses outros padres, como que se deveria elaborar um sermão, entende aqui? Então nesse sermão da Sexagésima, ele está explicando para outros padres como que se deve elaborar um sermão. Tem 10 capítulos e tem um dos capítulos que tem uma mensagem muito incisiva, muito forte. Ele fala que se a palavra de Deus ela é tão poderosa assim, ela é tão forte assim,
Por que que esses homens não usam o fruto da palavra de Deus? Por que que esses homens não usam a Bíblia? Por que que esses homens não usam o ensinamento para viver, digamos, uma vida boa, para viver bem? Ele fala, olha, o fruto está em suas mãos, o fruto são essas palavras, são esses dizeres que estão nesse livro. E os indivíduos, os homens, não usam isso da melhor forma, não usam esse fruto para produzir novos viveres bens. Então, é essa a ideia principal do sermão da 60ª. Você percebeu que tudo é uma ideia de pedagogia, de ensinar algo, de passar um ensinamento, tá? Vamos para o terceiro sermão. Aí o terceiro, o quarto e o quinto vai ser chamado de sermão da quarta-feira de cinzas, exatamente. O terceiro sermão é chamado de sermão da quarta-feira de cinzas de 1672 e ele fala principalmente daquela passagem lá, lembra? Do que viemos do pó e ao pó retornaremos. Olha só, é longo esse sermão, tem alguns capítulos aqui, mas a ideia principal dele é uma passagem, pessoal, que eu lembro muito bem agora, que ele fala assim, tinha uns homens lá que se reuniram para ir num cemitério à noite. E qual que era a ideia desses caras de ir num cemitério à noite? Eles queriam abrir lá um caixão para verificar o que tinha sobrado desse homem. Será que tinha sobrado pó desse homem? Escolheram lá um rico e um pobre. Foram abrir 2 caixões. O que eles queriam abrir esses caixões? Ué, será que aquele pobre e aquele rico vão ambos virarem pó? Será que tem alguma diferença desse cara que tem mais poder aquisitivo, dessa pessoa mais humilde? O que ele está querendo passar aqui? Independente das posses, independente da conquista material que você tenha, todos os indivíduos são iguais, eles não se diferem na sua própria matéria de ser humano, de ser vivente. Então ele está querendo falar o quê? Que independente da classe social, todos retornarão ao pó de forma igualitária. Olha só a mensagem pedagógica que ele quer passar aqui, tá? Agora a gente vai pro quarto sermão, que é o sermão da quarta-feira de cinzas de 1673. Nesse sermão aqui, pessoal, lembra que eu te falei de Contra-Reforma? Nesse período aqui, olha como é importante a gente entender o contexto histórico nesse período. Digamos que o humanismo, o classicismo já estava ali adentrando na sociedade, que era a ideia da razão, tá? Da filosofia. E o nosso padre Antônio Vieira foi beber de uma fonte chamada Sêneca. Já ouviu falar desse filósofo? Não! Sêneca utilizava a razão, ele era bastante racional. E aqui você vai ver bastante influência de Sêneca na escrita do padre Antônio Vieira. Porque nesse quarto sermão aqui de 1673, ele vai vir falar do quanto que é importante viver bem para morrer bem. Olha só o que ele fala. Em vida, o indivíduo, ele deve buscar elaborar, desenvolver suas virtudes. Ele deve buscar viver na palavra. Ele deve buscar viver uma vida de vicissitudes. Ou seja, o tal viver bem, respeitar o outro, empatia, solidariedade, amor para com o próximo, desenvolvimento de si mesmo, para que em morte ele possa ter uma consciência tranquila, ele possa ter uma morte bem morrida. Você entende aqui que ele fala, não é importante você pensar só lá na passagem, não. Olha o seu dia, olha o quanto que esse indivíduo realmente está praticando em cada minuto do dia a dia dele um viver bem. Todos esses preceitos que ele olha só para o final, será que ele está aplicando no hoje? Será que ele está aplicando essa palavra de Deus no hoje? Então essa é a mensagem do quarto sermão, tá? E o quinto sermão, que é o sermão da quarta-feira de cinzas também, ele vem falar do certo e do errado, ele vem fazer um paradoxo, uma antítese, ele coloca isso em questionamento. Olha só o que ele fala, que muitas vezes se olha para a morte, digamos, como algo ruim, né? Nossa, a morte ela é um sofrimento, é um momento de desapego que o indivíduo, que o ser humano não sabe lidar, né? Porque afinal de contas é muito normal na sociedade a gente olhar essa passagem de vida para a morte como algo de desespero, algo de sofrimento, algo de negação, né? Algo que não é bem-vindo. Mas ele fala o seguinte, escuta, lembra lá de Adão e Eva? Ele vem contar essa passagem, tá? Você lembra lá o que aconteceu? Que a Eva, ela comeu do fruto proibido, Adão também comeu do fruto proibido, e daí eles estiveram aí designados a sair do paraíso e a viver lá a sua vida de pecados. Olha só, ele fala que se a morte fosse tão ruim assim, Deus não tinha colocado eles para viver, teria dado a morte então como algo ruim.
mas a morte seria um descanso. A morte seria uma desculpa e seria uma fuga de tudo que eles estavam fazendo e vivendo. O que aconteceu ali foi que eles não foram para o descanso, eles não foram para um paraíso, eles não foram para um ambiente melhor do que aquilo ali. Eles tiveram que viver o seu pecado em vida, eles tiveram que responder pelas suas atitudes em vida. Então ele está querendo contrapor isso, sabe? Não olhe a morte como algo ruim ou viver como algo bem. Vá transcender isso. Olhe a morte realmente como uma passagem, um descanso, uma entrega, e olhe o viver como algo que sim é o trabalhoso, o dia a dia, o cotidiano, as virtudes que se tem que elaborar, as situações que o indivíduo ele lidar no dia a dia e tem que levar isso da melhor forma e se desenvolver bem. Isso é o trabalhoso, isso é o difícil. Então ele faz esse contraponto, esse paradoxo, essa antítese aqui. Bom, por fim, eu preciso te dar algumas informações para a gente fechar essa aula, tá? Olha só, o Padre Antônio Vieira, ele é conhecido como o grande pai dos indígenas. Sim, os indígenas tinham esse apreço por ele, tá? Era chamado de Pai-Açu, na língua dos indígenas, Pai-Açu que era o grande pai. Porque, digamos que ele olhava essa alma, tá? Antes de olhar essas características de raça, de cor, de nação. Ele também tinha um bom apreço pelos judeus e pelos negros, porque ele via a condição que esses seres, né, que esses indivíduos viviam de opressão, de maus tratos, de viver numa condição inferior, de viver subjugados e à margem dessa sociedade, tá, pessoal? Ele tinha esse olhar cuidadoso para com a alma humana, independente da cor da pele, independente da nação, independente do idioma, independente de algumas questões, digamos, materiais, ele olhava para essa ideia da alma do indivíduo, tá? Por conta disso, ele foi perseguido pela igreja, ele foi perseguido pela Inquisição. Essas palavras, esses textos, essa oratória dele foi muito perseguida. Ele chegou a quase ser condenado, mas aí acabou não sendo condenado e viveu os seus últimos dias de vida aí no esquecimento. Digamos que a igreja voltou para o poder e ele viveu aí foi ele que foi o subjugado, entende? Foi ele que foi deixado de canto. Agora ele não é mais importante. Ele fez um trabalho muito grande nessa conversão de fiéis para a Igreja Católica, nessa ideia de propagar a fé, propagar as ideias. Veja que todas as ideias que eu coloquei aqui dentro dessa aula, ela tem bastante joguetes, bastante boa utilização das palavras para vender a sua mensagem, tá? Então, digamos que ele era um bom orador, ele sabia vender esse peixe, ok? Essas temáticas aqui que você tem dentro do sermão, obviamente dá para trabalhar dentro de minoria social, porque era esse o olhar dele, e dentro de educação, porque a ideia desse bom uso da oratória, bom uso das palavras, bom uso do raciocínio de desenvolver aí um texto coerente, coesivo, uma linguagem bem versada, tá? E se você achou esse conteúdo aqui interessante, comenta aqui o que mais te trouxe insights durante o vídeo. Claro, compartilhe esse vídeo, divide ele para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que também está precisando dar uma esclarecida no conteúdo, que você sabe que essas informações vai ajudar ele a clarificar melhor a ideia sobre o livro Sermões do Padre Antônio Vieira. Pessoal, por hoje é isso, muito obrigada, tá? Espero mesmo ter colaborado e agora vai lá, né? Gabarita essa redação.